Oi, pessoal. Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum do SFJ, International Center for Journalists, ou português, Centro Internacional para Jornalistas. Hoje nós vamos falar sobre um tópico, digamos, atemporal, mas que, de certa forma, tem ganhado novos ares, que se trata do manual de redação. Manual de redação, quem acompanha o jornalismo sabe que grandes veículos, desde veículos nacionais, como no caso do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado, são veículos que têm seus guias, né, seus manuais de redação, os manuais de redação, para auxiliar jornalistas em diversos tópicos, não só na redação e na apuração, mas também em termos, em como escrever determinada palavra. Um exemplo que eu gosto de dar, o Estadão, né, pede país com P maiúsculo e a Folha de São Paulo não se importa com isso. Também existem os guias e os manuais de veículos maiores, internacionais, como a Reuters tem o seu, se eu não me engano, a AFP tem a dela também. E mais recentemente, por que eu falei novos ares? Porque veículos independentes digamos, fora da grande mídia, criaram seus veículos também. Seus veículos não, desculpa, criaram seus manuais também. Então, eu queria saber qual que é a relevância de você ter seu manual de redação hoje em dia. E quando eu digo você, você enquanto jornalista único, freelancer indivíduo, ou também você que toca seu próprio projeto de jornalismo. Será que vale a pena cada veículo ter o seu? Será que é melhor fazer um catadão, um compilado de cada um deles e se basear neles? Para entender a importância disso e por que que esses veículos, né, criaram seus, desenvolveram seus guias, seus manuais, eu chamei para uma conversa aqui duas jornalistas que organizaram, participaram, criaram. Elas vão falar um pouquinho mais qual que é o verbo que melhor se adequa a essa frase, na criação de dois manuais, né? Se eu não me engano, até mais, mas vamos colocar dois assim, um para cada. Marta Alencar e Juliana César Nunes. Bom dia a vocês, muito obrigado pelo aceite, por disponibilizar aí uma horinha do seu tempo nesta quarta-feira para falar conosco sobre esse tema. Marta, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo aceite. Foram, acho que dois, né? Acho que tem um de fact-checking também que você criou. Bom dia, Daniel. É uma honra estar aqui participando do Fórum do CFJ, juntamente com a Juliana Nunes. Sim, a gente já lançou 2 manuais de checagem e a gente vai lançar agora, na primeira semana de agosto, mais 2. Ah, Então, legal. que é o do Centro-Oeste e o do Sudeste em setembro. Todos com linguagem regional, justamente com o intuito de levar o letramento midiático e combater a desinformação regional. Legal, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles. Agora, agradecer a Juliana também pelo aceite de participar aqui do nosso papo. Juliana, no seu caso, foi, se eu li bem, foi a organização de um para a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, e você ajudou a criar outro que foi o da Alma Preta, tô certo? Primeiro, bom dia, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, essa oportunidade de dialogar com vocês e compartilhar experiências, trocar. Bom, eu participei na verdade, de algumas experiências de construção de manual, primeiro ainda no início de carreira, ainda do manual no Correio Brasiliense, aí depois quando eu fui para a Radiobras, a gente trabalhou no manual de jornalismo da Radiobras, e aí mais ativamente a minha experiência foi na construção do manual de jornalismo da EBC. E esse manual de jornalismo da EBC, ele foi utilizado também como parâmetro para a construção do Manual de Jornalismo da Alma Preta. Então, também fiz um diálogo com o pessoal da Alma Preta para levar um pouco dessa experiência para o manual de redação deles, que ficou muito bacana. Exatamente. A gente vai destrinchar um pouquinho mais cada uma dessas coisas, a relevância de você ter o seu manual de redação. Mas antes, queria passar a bola para a Marta. A Marta gentilmente vai fazer uma breve apresentação aqui do que ela faz, onde ela trabalha, ou seja, em que contexto surgiu esse manual, esses, né, no caso. Pessoal, aproveitando, o chat está aberto, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, comentário, é só mandar por aqui. Eu vou coordenando, fazendo meio de campo entre vocês e as nossas convidadas. Marta, posso passar a bola para você? Boa. Eu vou apresentar assim de forma muito breve para poder dialogar melhor com a Juliana. Só falar aqui rapidamente, a Koala é inspirada numa mulher, né, que é a
primeira vítima de fake news do Brasil, a Fabiane Maria de Jesus. Inclusive, ela não é nordestina, ela é de São Paulo, mas esse caso sempre mexeu comigo. Eu falo isso porque desde o dia que eu comecei, o primeiro dia que eu comecei o mestrado, eu disse isso em sala de aula. Isso foi em 2019, mas esse caso é de 2014, porque realmente mexeu muito comigo. E eu sigo sempre homenageando a Fabiane, e a vida dela é uma inspiração para combatermos a desinformação e, de certa forma, salvar vidas desses boatos em várias regiões do Brasil. Desde 2020, a gente tem atuado com várias ações, inclusive educativas, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, onde a gente observa que há um número elevado de municípios classificados como desertos informativos, conforme a última edição do Atos da Notícia. E aqui falar um pouquinho desses manuais. No dia 5 de fevereiro de 2024, me surgiu uma ideia de criar um manual para a região norte, né, para a região nordeste, perdão, que fosse de alguma forma sucinto, objetivo e ao mesmo tempo acessível, né, porque eu sempre percebia essa indagação de ter realmente algo relacionado à checagem que fosse mais regional. Inclusive, eu estou com esse manual em mãos, que é o Arriégua, e esse manual foi feito em 5 dias, eu escrevi 5 dias, e em 5 dias também ele foi diagramado, editado, ilustrado. Eu não pensava que ele ia ganhar a repercussão que hoje ele ganhou. Inclusive, ele está sendo divulgado em várias escolas no Nordeste e universidades também. Aí, depois de 15 dias, a gente lançou o E-Caroço também, da região norte, e que também, de certa maneira, foi um sucesso. A gente espera em breve já também divulgar nas escolas de forma física, mas a gente fica muito feliz porque são manuais que, de certa maneira, traz instruções, eu vou até mostrar aqui um pouquinho para vocês, de como as pessoas podem identificar, por exemplo, o que é deepfake, como analisar se um texto foi criado por IA ou não, mas com a linguagem bem regional, que a gente fala muito aqui no Nordeste, por exemplo, matutar, que é refletir, diabo é isso, como que é isso, de forma bem sucinta. E, de alguma forma, a gente também percebeu que jornalistas locais, nesses quase desertos, tanto no Norte como no Nordeste, eles gostaram muito porque eles se sentiram representados, e para mim isso é muito forte, porque as pessoas têm que sentirem que o jornalismo é próximo a elas e que, de certa maneira, elas se sintam representadas. E a partir desses projetos também que a gente lançou, a gente tem feito aí, desde fevereiro também, o Quando Boatos e Desinformações nas Eleições. É um projeto que acaba alinhando com esses manuais. Vou falar de forma muito sucinta. A gente tem levado em várias escolas e universidades do interior do Nordeste. São mais de 500 alunos impactados. E, assim, eu fico muito feliz e emocionada quando eu vejo professores que estão aplicando esse manual, às vezes sem nem ter contato com a gente, assim, diretamente. Às vezes eles vão, pegam o manual e depois divulgam para a gente que levaram o manual para a sala de aula de forma digital. E isso, para mim, é muito gratificante, porque eles fazem parte dessa semeadura, né, em relação ao combate à desinformação, principalmente nas eleições municipais de 2024. E também, desde o ano passado, eu idealizei esse manual. É um manual inédito, tá? Então, acaba sendo 3, né, Daniel? Não só 2, porque esse daqui já é um pouco diferente. Ele é um manual de redação de jornalismo independente, com linguagem regional. Também é uma idealização minha, mas aí que eu fiz uma parceria com os estudantes da Universidade Federal do Maranhão, que era da disciplina que eu ministrava com eles, que é Jornalismo e Realidade Regional. Também teve o apoio da Coar Notícia, o Pedreirense, o Portal Sobiar Marco Zero Conteúdo. Aqui são veículos também do Nordeste. Inclusive, esse manual, que repercutiu o Brasil, graças a Deus, ele ganhou, né, um prêmio Expocom do Intercom Nordeste na categoria Comunicação e Inovação em 2024. Então, a gente fica muito feliz, é muito legal esse manual. Além disso, o manual Arriégua, assim como o manual nortista, também foi elogiado por vários jornalistas, e a gente fica muito feliz, assim como por vários institutos, como também o Instituto Chico Mendes aqui, e a gente fica muito grato. Então, assim, de forma muito sucinta, quem quiser falar um pouquinho sobre esse manual, conversar, eu estou à disposição, aqui segue minhas redes, e também a da Coar. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Agora a bola é contigo. Que é isso, obrigado a você, Marta. Só uma dúvida, o QR Code leva para onde, para a gente saber? Sim, esse QR Code aqui, no caso, todas as redes da Quell Linktree. Na hora que a pessoa clicar, já vai seguir e acompanhar nosso Uhum. trabalho. E também tem os manuais, tá?
Já É, fica. isso que eu ia perguntar, se dava acesso aos manuais, se conseguisse baixar o PDF, alguma coisa por ali, né? Isso, e também só aproveitando rapidamente, não Claro. querendo atrapalhar também a fala da Juliana, a gente está fazendo uma campanha de doar, quem puder, na verdade, nos ajudar, é que a gente quer levar esses manuais para várias escolas e universidades. Muita coisa eu já tiro do meu bolso, tá, gente? Então, quem puder ajudar, a gente leva a mais escolas. Então, a gente está pedindo uma doação de no mínimo 30, perdão, R$ 3, na verdade. Cada pessoa, se doar R$ 3, a gente consegue levar um manual desse para uma escola. Se uma pessoa doar 100, ela já ajuda uma creche inteira, ou mesmo uma escola. Então, isso já faz alcançar várias pessoas. A gente tem tido muito apoio mesmo dos professores, mais do que dos jornalistas locais. Então, a gente percebe que o nosso trabalho acaba sendo muito de letramento midiático com linguagem regional. Obrigada. Uhum. Obrigado você, Marta, por compartilhar. A gente já vai cinchar um pouco né, suas realizações, digamos assim. Agora eu queria passar a bola para Juliana, e começando com uma pergunta bem, digamos, primordial, assim. Por que criar ou desenvolver um manual de redação? Por que que um veículo, qual que é a inspiração, a vontade, que problema o veículo quer solucionar quando desenvolve o seu manual? Primeiro, parabéns para a Marta, né, por essas experiências tão interessantes, que muita não conhecia os manuais de fake news, fiquei muito interessada. E as experiências que eu participei, acho que elas surgem muito de uma necessidade da redação, porque por mais assim, nas duas redações, né, em que eu trabalhei, do Correio Brasiliense, da Empresa Brasil de Comunicação, você tivesse a boa parte dos jornalistas formados, né, jornalistas profissionais formados nas universidades, que têm conhecimento dos códigos de ética da profissão, de todos os nossos acordos, os nossos combinados de formativos, né, legais e não legais, desse conhecimento, quando você está em um projeto editorial específico, surgem desafios que muitas vezes esses códigos de ética, esses manuais de boas práticas, eles não dão conta. Quando eu comecei na profissão, como estagiária no Correio Brasiliense, nosso grande referencial no Correio era o Manual de Jornalismo da Folha, por exemplo, na época. E era um manual que ficava impresso na redação e tal. E com o tempo, eu acho que a própria redação foi entendendo que ele não dava resposta a todos esses desafios. Isso no contexto de uma empresa no jornal privado, né, impresso. Quando você coloca isso no contexto da comunicação pública, isso toma ainda outra proporção de desconexão daquele manual. Então, quais são os nossos combinados para o nosso trabalho do dia a dia dentro de uma construção de comunicação pública? Então, isso na Rádio Brás, quando sob a presidência do jornalista Eugênio Butti, que trazia muito essa experiência também do Estadão e todo o trabalho dele como professor, então ele colocou isso como um desafio e foi desenvolvido de maneira colaborativa, várias oficinas com os jornalistas, porque nesse processo se entendeu que tinha algumas novas diretrizes, olhares que precisavam estar consensuados naquele manual. Igual o processo se deu na EBC, e vejo que isso também se dá tanto na mídia negra como em outras iniciativas como essa que a Marta trouxe. Então, de maneira geral, eu acho que ele surge da necessidade da gente estabelecer novas diretrizes editoriais, entender quais são os nossos valores, nossos princípios. Muitas vezes o que eu vejo assim, nos manuais de mais valioso nem se determinada coisa vai ser com caixa alta ou caixa baixa, como é que vai ser essa escrita, embora isso também seja importante no dia a dia da redação, mas principalmente essas diretrizes editoriais. Então, por exemplo, o manual de jornalismo da Rádio Brás, ele já trazia algo muito valioso, que era toda uma reflexão sobre como fazer um jornalismo público com foco no cidadão. O Manual de Jornalismo da IBC ele avança um pouco nisso, com foco no cidadão, na cidadania e um foco do cidadão. Então, você começa ali a fazer uma série de reflexões que no dia a dia da redação elas também precisam estar presentes para que a gente possa
voltar naquele ponto ali e falar, não, vamos, a gente parte disso daqui. É isso que nos diferencia, é isso que nos norteia. Para quem está chegando, ou para quem no dia a dia precisa também se reatualizar, se reinspirar, entender novamente o propósito, né, os objetivos do seu trabalho. Quatro anos de lives e eu ainda esqueço o meu mudo ativado. Mas tudo bem, acontece. Eu ia perguntar, que eu estava dizendo, me parece então que tudo depende do contexto, de quem faz, de quem está trabalhando e, e a quem se destina também, né? Me parece que existe uma pequena diferença aí em alguns do que a Marta falou, eles são, né, para o público em geral, não só para jornalistas. Correto, Marta? Então, eu queria que você me explicasse isso, né, para a quem se destina os que você desenvolveu e da onde veio a sua inspiração? Por que a Quark quis criar? Por que você quis criar um manual, ou mais de um manual? Tem uma palavra que a Juliana falou que eu acho muito interessante, essa questão da participação, né, do cidadão, né, essa questão da cidadania. É, inclusive, a Eugênio Buch e Juliana, para mim, é uma grande referência nessa parte ética, né, do jornalismo. É, a gente compreende que o nosso papel não é só publicar notícia, publicar checagem. A gente também entende que se as pessoas têm em mãos uma ferramenta ou têm um conhecimento de como elas podem verificar o trabalho do jornalista, isso também mostra que a gente não quer só apenas se aproximar, mas também compreender essas necessidades do público, né, as necessidades da população. Eu falo assim, no sentido de que, por exemplo, a gente faz uma checagem. Aí a pessoa, mas será como é que foi feita essa checagem? Mesmo a gente dando toda aquela transparência, né? A gente usa essa ferramenta, busca reversa, não sei o quê e tal, mas as pessoas também querem entender como é que eu faço isso. Então, por exemplo, esses dois manuais, que é o Arriego e o Ecaroso, que é do Nordeste e do Norte, eles justamente traz essa linguagem regional, mas ao mesmo tempo eles trazem ferramentas que as pessoas mesmo podem ali checar qualquer conteúdo. Por exemplo, um texto que foi criado por IA. Será que foi criado por IA ou foi criado por humano? Você mesmo pode ir lá na ferramenta que a gente está indicando e você pode fazer essa verificação. Então, é como se a gente tivesse meio que dizendo, oh, você tem um poder, né? A população, ela tem um poder, e principalmente a população local. E já que a gente fala tanto, né, Daniel, de desertos informativos, a gente entende que por mais que a gente fomente o jornalismo local independente, ainda tem lugares onde o jornalismo não alcança. E nesses lugares, se a gente leva, por exemplo, por meio de escolas, que às vezes tem, mesmo em zonas rurais, e de alguma forma alcança ali os professores, os alunos, e eles multiplicam, vou falar isso por quê? Porque a gente mesmo levou em alguns desertos informativos, locais onde não tem veículos. E o feedback foi que os alunos, eu estou falando alunos que vão voltar pela primeira vez este ano, e eles disseram que aprenderam de forma muito breve como checar. Então, se o jornalismo local não existe lá, mas eu levo um manual desse, e olha, esse manual fala a sua linguagem, vamos assim dizer, claro que a gente entende que linguagem regional ela não é unânime, né? Ela tem uma diversidade, a pluralidade também. A gente tenta representar aqui só um recorte de cada região, não tem como representar todos, a gente tenta, mas a gente compreende que se chega nesses lugares e de alguma forma tem essa questão de identidade, de representação, as pessoas de alguma forma elas sentem que tem ali aquele poder em mãos. Eu falo porque realmente a gente teve vários feedbacks nesse sentido, de vários professores, alunos também, de pessoas dizendo assim, eu gostei desse manual, eu não sabia como fazer esse negócio de checar. Agora eu sei. Então, para mim, qualquer pessoa que chega e fala dessa forma, não importa a renda dela, o local onde ela está, mas se ela diz que se sente de alguma forma familiarizada, que compreende, sente que a linguagem é acessível, eu sinto que a missão que a gente está promovendo, de alguma forma, está trazendo resultados e efeitos. E no caso do manual de redação de jornalismo independente do Nordeste, ele é totalmente voltado para jornalistas. Ele não tem como, ele até a linguagem dele é dando dicas, ó, você tem que fazer isso, mas com a linguagem regional, ó, que tal fazer esse tipo de procedimento, essas diretrizes em relação à apuração de uma informação, ou mesmo de como você pode lidar na redação, e também traz uma questão de
teórica de como surgiu o jornalismo independente no Brasil, da importância do jornalismo independente e de que também os jornalistas podem ter o próprio veículo, né? Depende de se eles se sentem de alguma forma empenhados nesse sentido. Então, a gente tenta aí, de alguma forma, atuar nas duas áreas, né? Tanto na questão educacional como também na questão de apoiar os jornalistas locais nas regiões aqui brasileiras, né? Mas, é claro, a gente compreende que a gente tem uma missão muito complexa, mas é como a Juliana também falou, né? Os manuais acabam que esses manuais que são, de alguma forma, que não foram criados por esses conglomerados, né? Como no caso da Folha de São Paulo, que ela falou muito bem, a Folha de São Paulo parece que sempre quando é nas universidades é apresentado, né, Juliana? Foi uma das coisas que mais me disseram aqui, quando eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, aqui como professora substituta, disseram assim, o manual da Folha de São Paulo é o que sempre mandam a gente ler. Aí eu falo, pois então, eu tive uma ideia. Vamos criar o nosso próprio manual. Por que não? Quem disse que a gente não é retado o suficiente para criar? Nós nordestinos temos a força e a garra para criar nosso próprio manual e mostrar para a Folha de São Paulo. Inclusive, depois eles têm que usar o manual na gente. Porque a gente está falando de representatividade, de pluralidade, diversidade que as redações devem ter, e que, de certa forma, não é só mandar o jornalista lá para cobrir uma determinada área, é também entender qual é a linguagem daquela população e entender que as pessoas também gostam de se sentirem partes desse processo, não só como ouvintes ou apenas telespectadores ou leitores, mas que elas também elas desejam participar desse processo de produção jornalística. Os manuais têm esse objetivo também. Legal, me parece dar uma nova camada, né? A razão de existir dos manuais. A gente tem aqui no fórum públicos que não são do Brasil, lusófonos, Angola, Moçambique, mas não só do Brasil. E aí eu queria tentar trazer esse nosso debate para nossos colegas jornalistas desses países que, por vezes, como agora nos acompanham, qual que seria, como que poderia jornalistas de lá se basearem em manuais daqui ou, de repente, até desenvolver os seus próprios manuais, né? Pensando, como a Marta bem disse, na realidade local. Dá para ser a partir da iniciativa de uma pessoa, tem que ser um grupo que se une. O que você pode dizer, tentando, né, num esforço aqui de especulação, como é que seria aplicar ou tentar desenvolver? O que seria relevante, Juliana, para quem quisesse desenvolver seu manual? Acho que não tem uma fórmula, né? Pode ser tanto uma pessoa quanto um coletivo. Eu venho de experiências coletivas e que eu acho que é um formato interessante, porque você tem essa troca, né? Você traz olhares diferentes e no processo de construção do manual, você também fortalece aquele laço ali da redação, das pessoas da redação. Então você vai criando, vai construindo algo que quando o manual ficar pronto, na verdade, o processo em si já foi muito importante, né? O processo já colocou a redação em um outro lugar, né? E de consensos e de construção. Na construção do Manual de Jornalismo da IBC, além de a gente ter envolvido várias pessoas da redação, né? Na época, o presidente da IBC era o Nelson Breve, a diretora de jornalismo era a Nereide Brandão, e ela convidou o Antônio Aquiles, que tinha sido presidente da ABPEC, Associação Brasileira de Emissoras Públicas, para construir esse manual, e o Aquiles, que tinha tido uma experiência dos manuais de Minas Gerais, da mídia pública, também de São Paulo, da TV Cultura. Então, assim, foi criado ali um ambiente de troca muito interessante, e além disso nós fizemos pesquisas de manuais de mídias privadas e mídias públicas, inclusive de mídias públicas de outros países, que eu acho que inclusive foi uma das partes assim do trabalho que eu achei mais interessante, entender como a BBC, como as emissoras norte-americanas, públicas da França, Itália, Austrália. A gente procurou alguns manuais também de países africanos, tivemos alguma dificuldade em relação a isso. Acho que o manual que a gente mais utilizou foi o da África do Sul, né? Mas nessa construção a gente conseguiu entender
o funcionamento de vários sistemas de comunicação pública, o que foi importante na EBC ainda estava ali nos seus primeiros anos, e a partir disso pensar em eixos, né, em eixos temáticos, em como que a gente ia abordar, os cuidados, né? Então, isso faz com que o manual da EBC, embora hoje já precise de uma revisão, né, ele não aborda, por exemplo, as questões de inteligência artificial, de jornalismo de dados, ele não deu conta disso, né? Na época não era, embora já tinha um jornalismo investigativo, claro, mas não da forma como se dá hoje. Mas, por outro lado, eu também vejo ele em vanguarda em algumas questões, né? Como a questão étnico-racial, diversidade, já trazia isso como eixo importante, questão da infância também, questão do meio ambiente, que na época não se falava em mudanças climáticas, mas já tinha ali, apontava questões importantes. Então, assim, o fato dele ter sido construído de maneira coletiva, tanto com as pessoas que estavam na ponta, como com colaboração de pessoas da academia, isso fez com que ele ficasse, com que ele tivesse essa vida longa que ele tem até hoje, continua sendo uma importante referência na redação e uma referência também para outros veículos de comunicação pública no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que se eu pudesse dar algum norte, assim, eu acho que seria um pouco nesse caminho. Demora mais, é mais trabalhoso, mas eu acho que esse trabalho, dessa maneira coletivizada e envolvendo pesquisas, ele faz com que esse manual perdure. Aqui na minha ignorância, me parece que se sair do nada, entre aspas, né, sem se basear em nenhum outro trabalho, fazer sozinho, me parece que depois, na hora de colocar na realidade, porque tem isso também, né, o manual é um livro ali que dá as diretrizes, as orientações, mas quando a gente começa a aplicar essas diretrizes na prática, muitas vezes a gente pode ver vácuos ali, né? Coisas que não se preenchem, coisas que não, assuntos que não são tratados no guia e a gente fica com uma grande interrogação na cabeça. Teve uma palavra, Juliana, vou manter com você agora, que você falou na sua primeira fala, que foi consensuados, né? Chegar em certos consensos que às vezes são polêmicos, por dizer assim. Imagino que hoje em dia a gente, né, aceita, né, está mais do que consolidado a questão das mudanças climáticas, mas talvez 15 anos atrás não fosse tão consolidado, não tivesse tanta importância. Então, eu queria perguntar para vocês sobre como vocês, né, ainda mais sendo um trabalho coletivo, como vocês chegaram a esses consensos? Como vocês falaram, não, isso aqui vai ser assim, foi democraticamente, foi com base em pesquisas, como que vocês encontraram esses consensos em temas polêmicos? Eu acho que a experiência do Manual de Jornalismo da EBC, ela tem várias camadas que eu acho que são bem interessantes, assim. Primeiro que você tinha um sistematizador, que era o Aquiles, eu acho que isso é importante, um coordenador dos trabalhos, né? Então, ele tinha essa visão do macro, então ele trazia, e era muito habilidoso nisso, então trouxe uma base ali, e a partir da base tinha um grupo principal para poder trazer esses insumos a partir de conversas com a redação e com outros especialistas. Mas você tinha meio que um conselho editorial formado acho que umas 15 pessoas de diferentes lugares da redação e posições, não eram só pessoas da área de chefia, por exemplo, também o que eu acho interessante. Então, isso, e dessa forma, o manual ele foi sendo construído, né, nesse processo. Então, questões, por exemplo, que até já vinham do Manual de Jornalismo da Rádio Brás, imagina, de quase 20 anos atrás, já se tinha uma reflexão forte sobre a questão de usar a palavra indígenas, como utilizar os nomes das etnias e tudo mais, tinha essa preocupação, que hoje ela está mais forte, a questão da autodeclaração, da importância de você falar da questão racial ali. Então, eu acho que você fazendo dessa forma, né, planejando, criando uma metodologia de trabalho, acho que essa é a grande
foi o pulo do gato desse processo do Manual do Jornalismo da EBC. Criando essa metodologia, criando um grupo executivo, digamos assim, esse grupo executivo conseguir trazer esses insumos, ter tarefas, por exemplo, né? Eu fiquei com o eixo da diversidade. Uma outra colega, Ana Graziela Guiar, fez um belíssimo trabalho de pesquisa sobre diretrizes na área de infância, né? A gente fez um trabalho também no anexo do manual, então vários guias orientadores. Então, assim, a questão da infância é importante para a gente, tem que trazer a infância para o centro, e em caso de dúvida, consultar o manual da ANDI, por exemplo, né, que é uma referência importante, questão das mulheres, ir lá no que foi produzido na Conferência de Beijing, questão racial, e no que foi produzido de diretriz na Conferência de Durban. Então, esse manual também, ele dialogar com outras referências, porque às vezes, em alguns casos mais difíceis, o manual não vai dar conta, mas se o manual aponta para outras referências, essas outras referências podem dar conta, né? Então, eu acho que isso foi também um aspecto importante do que foi colocado ali. Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas é um pouco, eu acho que o preparo desse processo, né, metodológico, ele também, lá no final, ele vai mostrar que aquele tempo, né, foi quase um ano de elaboração desse manual, tanto da IBC quanto da Radiobras, eu acho que a Alma Preta também foi por aí. Esse tempo gasto, no final das contas, você vê que ele tem um efeito bem interessante. Sim, no fim, aquilo, não importa tanto a resposta final, se sim o caminho para a gente chegar até lá. Trouxe pontos importantes aqui, principalmente essa parte das referências, né? Eu queria agora trazer para a Marta, aqui num outro contexto, né? Não numa empresa pública como a EBC ou a Rádio Brás, num outro contexto, fez um manual, eu queria falar agora, Marta, exatamente do manual independente, tá? Desculpa, manual para jornalistas independentes do Nordeste, é isso? Manual de Redação de Jornalismo Independente do Nordeste. Isso, obrigado. Eu queria agora perguntar para você, né, adaptar a pergunta e perguntar para você como é que foi a criação do manual, se você fez sozinha, e como é que foi essa parte de referências, né, e não só de referências, mas também colocá-lo na prática, ou outros jornalistas que pegaram o seu manual e tiveram questões, não que tenha sido fácil, mas eu imagino que eles talvez tenham encontrado alguma dificuldade, alguma lacuna, e talvez tenham falado com você. Queria que você trouxesse um pouco disso, desenvolvimento e ele na prática. Se você encontrou algum, putz, poderia ter falado disso aqui no manual. Eu nunca faço nada só, né? Porque a gente sempre tem pessoas do nosso lado que ajudam a construir os projetos. Eu sempre falo que eu sou muito grata às pessoas que participam comigo daquilo que eu tenho em mente e elas me ajudam a construir. O Manual de Redação de Jornalismo Independente do Nordeste, o primeiro passo que eu fiz foi, além de estudar, primeiro pesquisar. Será que existe um manual de redação de jornalismo independente de alguma região? Não existe. Aí existe do Nordeste? Vai que algum professor lançou. Eu fui lá no Google, tá? Não é fazendo merchan, mas fui lá no Google acadêmico, não achei. Aí interessante. Fiz aqui um estado da arte, praticamente, de fazer uma análise e não encontrei nada. Então, daí já me veio a ideia. Então, talvez esse intuito de criar esse projeto, esse manual, seja interessante. Aí eu comecei a conversar com vários jornalistas para saber o que eles achavam da ideia, né? Saber, olha, eu estou aqui pensando numa ideia, antes de eu passar para a turma. O que vocês acham? Aí eles falaram, topam, super, super top e tal. Só teve uma iniciativa que não quis, né? Eu respeitei a decisão, mas todos que eu tinha realmente entrado em contato, como no caso o Portal Subiarte, aqui do Maranhão, Marco Zero, que é de Pernambuco, a COAR, que é a iniciativa que eu tenho, né, super toparam, né, e aqui os alunos da universidade. Então, quando eu propus aos alunos, eles ficaram tudo entusiasmados, né, eles ficaram tudo alegres quando eu disse, só que a Juliana falou sobre essa questão do tempo, né? Claro que a gente faz toda uma pesquisa, todo um trabalho, mas eu ia te dizer assim, Juliana, o maior trabalho que eu tive, acredite se quiser, foi com os alunos,
porque foi um trabalho que dava para fazer em 3 meses, eles fizeram quase em 6 meses, né? Tirando que teve capítulos que eram para ter inscritos, né? E a gente viu que não houve realmente empenho. Mas os jornalistas, sim, eles se empenharam, eles revisaram, eles contextualizaram, talvez porque os alunos não tinham noção da importância desse manual. Quando o manual repercutiu no Brasil todo, boa parte deles mandaram mensagem assim: nossa, professora, o nosso manual foi divulgado em vários lugares. Aí dá vontade de dizer assim: nossa, sim, nosso, porque na verdade nosso está mais para os jornalistas que realmente se empenharam, né? Mas às vezes é porque às vezes eu percebo que os alunos em algumas universidades aqui no Nordeste não têm noção do poder que eles têm. Às vezes eu acho que eles se menosprezam muito. Aqui é uma avaliação minha, porque eu estou na minha região, eu estou no meu lugar de fala, né? Eu sempre falo para eles que eles não têm ideia do potencial que eles têm. Mas assim, foi muito trabalhoso, na verdade, porque houve toda uma pesquisa, toda uma elaboração. Outra coisa, a gente ficou muito preocupado com a questão da linguagem, né? Assim, vamos pesquisar os termos corretos, porque tem uma parte do manual, Daniel, que a gente utiliza termos que, na verdade, não são muito adaptados nas redações. Então, a gente está meio que instruindo os jornalistas que, ao invés de eles usarem termos, por exemplo, deadline, que é um termo em inglês, por que não usar um termo em nordestinês para falar sobre algo em relação ao tempo de prazo de entrega da redação? Então, a gente traz essa linguagem, como se dissesse assim, por que não adotar a linguagem da nossa região para falar termos que a gente usa que são termos de fora ou mesmo mais sulistas. A ideia foi essa do manual, mas assim, eu sou muito grata ao Inácio, ao Sérgio da Marco Zero, a Daniela Souza do Portal Assobiar, também a Ohana Luiz, que é minha sócia na Coar Notícias, que me ajudou pra caramba na construção desse manual, também os alunos de certa forma, e esse manual para mim ele é muito importante porque a gente percebe que as redações jornalísticas de todas as regiões, elas sentem essa necessidade de se sentirem mais representadas. A Juliana falou da Alma Preta, eu tenho uma inspiração muito pela Alma Preta, né? Assim, os materiais que eles fazem, eu sou fã pra caramba. Então, quando eu estava vendo assim, às vezes os alunos falam assim, professora, por que a gente não faz isso? Por que a gente, por exemplo, não fala sobre um manual que é voltado mais para acessibilidade ou para outras coisas? Então, gente, tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Quando a gente percebe que existem alguns lugares que ainda precisam ser falados de forma mais aberta ou talvez que tenham que ganhar mais notoriedade. São algumas coisas que a gente ainda precisa ver, que talvez a gente esteja no caminho, mas ainda falta, né? Mas a gente compreende que tudo que a gente tem feito é um trabalho colaborativo, né, Daniel? Nada assim, a idealização, ok, mas quem faz mesmo as coisas são as pessoas, e eu sou muito grata a elas, porque o trabalho maior foi delas, e de certa forma é um projeto que eu estou muito feliz, esse manual, e os outros também. Eu fico muito feliz e Uhum. grata pelas pessoas que contribuíram. E Marta, só é, voltando à parte de, né, quando você começou a usá-lo, assim, usar o manual, ou outras pessoas começaram a usar, você recebeu alguma dúvida, algum comentário? Funcionou bem isso? Faltou tal coisa? Ou sua percepção mesmo? Depois você foi pegar e foi ler e falou, putz, poderia ter abordado esse ponto aqui, faltou. O que que faltou, né? Depois, quando a gente aplica a coisa na realidade. Na verdade, em relação aos manuais mesmo, eu percebo que a gente estava até fazendo uma pesquisa, né, no Genais Startups, que a qual foi selecionada, e aí a gente foi fazer uma avaliação, o que as pessoas achavam do preço dos manuais, né? E é interessante que elas dão um feedback extremamente positivo. A indagação delas é: como é que esses manuais vão chegar em lugares que não tem, por exemplo, internet? Aí foi a questão do digital. Então aí a gente pensou, então vamos fazer o impresso. Vamos criar uma campanha para... Mas assim, só teve alguns jornalistas que comentaram assim, por que que esse manual não fala a linguagem, por exemplo, do Acre? Aí eu falei, amigo, se a gente for criar um manual para cada estado, lembrando que cada estado ainda tem cada cidade, tirando que tem a zona urbana e a zona rural, ainda tem essas diferenças, não tem como, né? Eu Uhum. falei assim, isso aqui é apenas um recorte daquilo que a gente compreende que representa uma parte da região. Não tem como a gente falar
colocar todos os termos, colocar tudo, até porque a gente percebe que tem muitas questões que precisam serem vistas, né? Mas uma coisa que a Juliana também falou, Daniel, ela falou sobre essa questão de perguntar, de ter uma equipe. A gente, por exemplo, antes de lançar os 2 manuais, por exemplo, do Norte e do Nordeste, a gente passou um tempo conversando com as pessoas para saber se elas achavam que aquele manual estava com a linguagem delas. E aí a gente teve vários feedbacks, aí eu posso dizer sim, porque foi antes do lançamento. Uhum. Ela dizia assim, esse termo eu não conhecia, por que não é melhor esse termo? Então a gente, ok, e esse outro termo? Aí a gente só se preocupava assim, mas você acha que esse termo dá para representar? Então a gente conversava com várias pessoas. Teve uma senhorinha que eu nunca vou me esquecer, que é de uma amiga minha que é jornalista em Roraima, que ela falou assim, que a mãe dela leu o Manual do Norte, e a mãe dela disse assim, esse termo aqui é um termo que eu uso aqui na minha região, então, na minha região, no caso, em Roraima. Então, eu gostei disso, porque foi um feedback interessante. Porque ela lá em Roraima, uma senhora que já há mais de 60 anos, se sentiu representada, né? Mas o Daniel Nardim, que é do Amazônia Vox, ele me ajudou muito, porque eu falava assim, amigo, dá uma olhada aí, me ajuda. Aí ele falava, Marta, cuidado, tem uns termos aqui que é muito do Pará, viu? Esse negócio de tatacar, aí tal. Aí ele falou, tá muito inspirada na música da Joelma, vê aí outros termos, então a gente pegou e tentou dar uma enxugada, assim, e diversificar mais, e aí ficou muito legal o Ecarosso. Então a gente fez uma pesquisa realmente com a população, assim, com a parte da população de alguns estados para poder fazer e lançar o Manual do Norte, né? O do Nordeste a gente nunca teve esse feedback. Acho que ele é o que é mais assim que as pessoas gostam mesmo de verdade. Eu acho que é o xodó aí da maioria das pessoas aqui da região. Eu fico muito feliz. Uhum. Juliana e Marta, a gente está chegando na nossa reta final. Queria já pensar agora, a Juliana trouxe né, comentando do manual da EPC, se eu não me engano, da Rádio Brás, falando de alguns aspectos de vanguarda, né, de falar já da parte racial, da parte de inteligência artificial também. Eu queria já trazer agora nesse exercício de pensamento, quais são temas relevantes que os próximos manuais têm que ter, que a gente, né, não vinha prestando atenção, ou porque o assunto era irrelevante, isso só surgiu agora, ou por falha de conhecimento mesmo. Acho que inteligência artificial é um deles, né? Mas teria algum outro que vocês, se você é que vocês concordam com inteligência artificial, teria algum outro que vocês apontariam a necessidade de se criar algumas diretrizes, alguns parâmetros para uma boa cobertura jornalística? Talvez desmatamento, algum outro assunto? Eu acho que mas falando um pouco mais assim da inteligência artificial específica, eu acho que não tem, como você disse, né, não tem como fugir. Por exemplo, o Manual de Jornalismo do EBC, na parte de fotografia, não usava a expressão inteligência artificial, mas já se falava em manipulação, a importância de serem, de quando se acontecesse alguma intervenção gráfica, isso fosse expresso, fosse comunicado à audiência, né, ao público. Então, se adianta um pouco sobre isso, mas não dá conta. No fundo, o que a gente vê também de outros países e mídias públicas é que, na verdade, você talvez precise pensar não em só novos manuais de jornalismo, né? Talvez você estabelecer um ciclo, sei lá, cada 10 anos, 15 ou 20 anos, de revisar aquele manual, mas de você lançar como se fossem assim, fascículos temáticos. Então, na BBC você tem isso, você tem uma grande carta de princípios, um grande manual, mas com frequência eles lançam novos consensos, né? Então, as temáticas, elas vão surgindo, elas são muito temas emergentes, ou mesmo temas que não são emergentes, mas que eles vão mostrando novos desafios dentro daquelas temáticas, né? Como a que você citou do meio ambiente e das mudanças climáticas, né? Abordagens que vão se alterando e que às vezes aquele manual não dá conta. Então, acho que tem questões na área de saúde bioética, por exemplo, que eu acho que a gente a gente precisa
refletir melhor como fazer essas abordagens, né? A questão mesmo do suicídio, eu ainda acho que a gente, apesar de ter um bom guia da OMS sobre esse tema, mas acho que ele não dá conta, por exemplo, da realidade de povos indígenas, com relação a essa temática, né? É, a mesma questão do discurso de ódio, da fake news, como a Marta aponta, né? Da xenofobia, do preconceito, dos preconceitos regionais, eu acho que também isso, boa parte dos manuais ainda não aborda isso de uma maneira devida. Então, assim, acho que é um conjunto de situações que precisam ser pensadas. É preciso ter um processo de escuta permanente da redação também, porque essas dúvidas muitas vezes elas surgem da própria redação, né? Dos desafios que ela enfrenta no dia a dia, desde critérios para escolha de tags, por exemplo, como é que a gente vai lidar com as plataformas, com os algoritmos, né? Então, assim, as nossas prioridades editoriais, elas vão ficar reféns, né? Do Analytics, vão ficar refém dos algoritmos. Isso é uma questão do dia a dia muito forte, assim. Vamos tal pauta. A gente sabe que se a gente fizer vai trazer um número de visualizações importante, mas é por aí, né, que a gente vai caminhar. E se a gente quiser dialogar com analytics, com as mais visualizadas, de que maneira a gente vai fazer isso? Qual que é o diferencial, né, sobre isso? Então, eu acho que são muitas e muitas questões que vão surgindo e elas vão demandando essas reflexões, né? Acho que a gente ainda engatinha muito na questão, na verdade, a gente retrocedeu, né? Na questão de ombudsman, algumas redações implementaram, depois recuaram, ou mantiveram, mas mantiveram num outro formato, com uma independência muito menor e muito suscetível às pressões da redação, né? As ouvidorias, os conselhos editoriais, os conselhos de participação, a EBC só agora está conseguindo retomar essa instância de participação social que havia no Conselho Curador, que, de certa forma, fazia, né, essa atualização das diretrizes. Isso só está sendo feito agora a partir de criação de duas novas instâncias, né, um comitê editorial, um conselho de participação, a partir da criação de um sistema de participação, mas tudo isso, quando você vê no contexto da mídia pública e também na mídia privada, são instâncias muito vulneráveis, né? Muito incipientes. E aí, dialogando um pouco com o que a Marta elaborou, né? Para além de ser um manual importantíssimo, de suma importância para a redação, ele também não deixa de ser muito relevante para a sociedade, né? A gente pensar na função social do jornalismo, em todos os compromissos que a gente estabelece desde a faculdade, e que tenta levar isso para a redação, de que maneira que esses manuais também, eles não são formas das pessoas, olha, lá no manual vocês estão dizendo isso, mas na prática, né? Então, a forma de um controle social, e a gente falar isso com muita tranquilidade, né? Que essas audiências possam nos cobrar a partir de combinados que nós mesmas, né, as redações, se colocaram, se comprometeram, escreveram, assinaram, publicaram, e aí no dia a dia, às vezes, muitas vezes, não cumpre. Então, acho que esses manuais também, como ferramentas que possibilitem o controle social, eles são fundamentais. Marta, vou passar a bola para você, só fazer um breve comentário aqui, que eu achei muito interessante essa última fala aqui da Juliana, principalmente né, nos assuntos ou melhor, dessa rotina quase eterna, talvez, mas essa rotina constante, revisão de temas, né? E como isso aparece até nas ações nossas, jornalistas, que não vão à superfície, como ela bem disse, a escolha de tags, né? Às vezes a gente coloca umas tags ali que não bate muito com o que a gente diz no nosso manual. E também ressaltar essa última parte do controle social, né?
pela sociedade, fora nós. Não ficar a gente por a gente, né? Servir como alguém pegar e bater, ó, vocês dizem aqui que é tal abordagem, mas vocês estão fazendo de outro jeito. Acho muito importante isso, para a gente ter esse ciclo, essa troca de ideias, né? Com os leitores, com os espectadores. Eu queria, passar a bola para você, Marta, se você tem algo a dizer. Sim, a fala da Juliana para mim foi perfeita, né? Assim, poderosa em relação a essa questão dessa reflexão de que, de certa maneira, existem sim limitações, né? Não tem como a gente contemplar todas as áreas, a gente tenta, né, chegar a esses lugares. Talvez a provocação maior seja que boa parte dessas questões que a gente acaba trazendo, eu acredito que a Juliana vai concordar com o meu pensamento, vem muito das iniciativas independentes, né, de trazer esses outros lugares, esses outros temas que muitas vezes os conglomerados midiáticos falam assim, a gente já sabe, né? Mas, tipo, na prática, a gente pouco vê, assim, sendo falado na própria redação, né? Ou então discutido entre os colegas jornalistas. Eu falo isso porque um tema que me vem muito à mente é a questão da própria acessibilidade, tá? Desde quando eu entrei, por exemplo, na Universidade Federal do Maranhão, como professora substituta, a primeira coisa que eu fiquei me perguntando foi, certo, existem cotas, né, para pessoas com deficiência, mas cadê a acessibilidade aqui dentro da instituição? E aí o pessoal falou, não, não pode ser falado isso. Eu disse, não, tem que ser falado sim, eu estou aqui, mas eu tenho que criticar o sistema, porque isso não pode. Eu lembro que acho que na primeira semana eu já fui logo no coordenador e eu falei, como é que está funcionando aqui essa questão da acessibilidade? O aluno ali, por exemplo, ele vai ao banheiro e ele acaba tendo que fazer xixi porque ele não consegue se locomover, acaba se sujando todo. E aí vocês vão falar assim, não, mas está falando da universidade, Marta, mas na redação. Gente, isso acontece numa redação também. Aconteceu algo, não tem nem 2 semanas, a gente estava num local que lá estava dando treinamento para jornalistas, e aí tinha uma profissional que trabalha lá, que ela estava de cadeira de rodas, né? E aí, na hora lá, ela ficava em frente à escada e não tinha ninguém ajudando ela. E aí eu perguntei pro dono do local, perguntei assim, cadê o elevador? Aí ele falou assim, você está falando da profissional que trabalha com a gente? Eu, sim, sim. Você viu que ela está em frente à escada e vocês estão falando de acessibilidade para a gente que é jornalistas, mas para a funcionária de vocês não está tendo acessibilidade. Aí ele, não, mas tem escada, ela sobe, é só pegar a cadeira, ela sobe assim com as mãos. Aí e ela sobe e ela não se sente constrangida? Aí, assim, eu estou falando isso porque a gente tem que romper só os discursos, tá? É muito discurso, mas, assim, a gente não pode, por exemplo, só colocar jornalistas que são deficientes para cumprir uma cota ali dentro da empresa jornalística. Eu falo isso, Juliana, acho que tu entende o que eu quero dizer, porque eu tenho alunos que são cegos, são alunos que têm deficiências motoras, que eles já falaram para mim que estão com receio de sair do curso e não ter vaga para eles. Então, assim, não é só a gente criar um manual, né? Eu entendo que é importante, não é só, mas a gente também talvez discutir mais essas políticas dentro das redações, de que essas pessoas se sintam não só representadas nas matérias, ou elas façam matérias, por exemplo, é igual, eu falo, o Dia da Consciência Negra, aí só entrevistam profissionais negros no dia, então eu sempre falo, gente, a gente tem que entrevistar, a gente tem que ter pluralidade, diversidade em tudo que a gente faz. Isso é ser jornalista, isso é jornalismo. Então, não só fazer as matérias sobre, mas ter essas pessoas dentro e também discutir mais essas representações. Então, assim, Daniel, só para finalizar, eu estou com um projeto que eu apresentei para o pessoal do Nós, que fala sobre isso. Então, todo esse discurso aqui que eu estou fazendo é uma coisa que eu já apresentei para eles, tá? Só que, por causa da minha qualificação no doutorado, eu esqueci o nome dela, meu Deus. A Amanda pediu para que eu descansasse um pouco, estudasse, para depois a gente conversar. Mas é um projeto que é voltado à acessibilidade nas redações e nas universidades, né? Ou seja, é o aluno que já entra e vai para a redação. Eu falei para ela, inclusive quando eu falei com ela, eu me emocionei muito, porque eu disse para ela assim, eu vejo os alunos falarem comigo, eu vejo falando alunos jornalistas e jornalistas,
que, inclusive, teve uma aluna minha, a Juliana, estou falando aqui, eu espero que depois ela ouça o que eu estou dizendo. Ela é cega e ela ia desistir do curso, viu, Juliana? O nome dela é Juliana também. Ela ia desistir do curso, ela mora numa cidade longe, no interior, ela vem para Imperatriz, e ela falou assim, eu vou desistir do curso, porque eu falei com meus amigos que são cegos também, e eu disse para eles que eu não me sinto representada dentro da universidade. E ela falou assim, para que eu vou fazer esse curso de jornalismo se eu nem sei se vai ter vaga para mim? Ela falou desse jeito. Aí eu disse assim, pois fala o seguinte, e eu tô falando isso aqui sem me vangloriar, viu? Não é da minha índole. Aí eu falei assim, ó, Juliana, eu vou fazer uma troca contigo. Ela, troca de quê? Primeiro, eu vou lhe ajudar no seu TCC, você não vai desistir desse negócio. Jornalismo é complicado bem, minha filha, mas vai dar certo. Segundo, é que eu tô lhe convidando para trabalhar na COA. Aí você trabalha comigo, ó, mas eu sou porreta, viu? Eu sou aquela chefe que cobra. E aí você não desiste do jornalismo. E daqui uns dias, não muito tempo, eu falo daqui uns dias, né, quer dizer meses, ou talvez um ano, você monta seu próprio veículo, faz o seu próprio lugar de fala aqui no Nordeste e mostra para qualquer pessoa que você é capaz, porque você não uma pessoa que pode dizer assim, eu não posso. E se alguém tiver dito isso para você, essa pessoa está totalmente errada. E agora todo dia ela vai para aula, Juliana. A Juliana vai todo dia para aula, Juliana. Isso para mim me emociona muito, porque isso demonstra que não é só eu ser professora, eu sou jornalista, mas eu compreender que isso para mim é uma diretriz importante para a gente que é jornalista. Esse é o nosso papel, né, Daniel? A gente fala tanto dessa questão social, eu acho que a gente tem que encarar isso de fato, né? Assim, de pôr em prática. E mesmo que um dia a Juliana nem saiba mais que eu exista, para mim só o fato de um dia ela ser chefe de redação de um veículo, e ela pegar e representar outras pessoas, para mim isso vai ser gratificante. Porque, para mim, esse é o meu maior papel como pessoa, né? Nem como Marta, jornalista, professora, pesquisadora, é que se eu compreender que meu papel influencia vidas e essas vidas influenciam outras, eu sinto que a minha vida tem significância. Legal, Marta, obrigado pelo depoimento, bem bonito. Eu acho que isso resume, né, ó, faz um exemplo, assim, digamos, dos limites do papel, dos limites de um guia, dos limites de um manual, porque no papel, no manual pode estar tudo bonitinho, mas na prática a realidade é outra. Gente, 1 hora de conversa, queria destinar os segundos finais, as falas finais a você. Começar pela Juliana. Juliana, você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Eu já agradeço também a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo ouvir a experiência da Marta e trazer um pouco das minhas vivências também. Deu até saudade da época do, do manual da IBC e também das é, experiências com o pessoal do Alma Preta. E um pouco a partir da reflexão que a Marta traz, que me emocionou muito, eu acho que realmente a gente tem que fazer desses processos contínuos, assim, e processos de reflexão sobre também o nosso dia a dia na redação. Eu costumo falar que assim, é muito, muito triste, muito absurdo assim, nós jornalistas escrevermos tantas matérias sobre o direito das mulheres e das crianças à amamentação e a maior parte das redações só darem 4 meses de licença maternidade, né? E nós produzimos matérias e matérias sobre como é importante o leite materno até os 2 anos e tudo mais. Então, assim, de fato, a gente precisa ter essa coerência em que as dinâmicas das redações expressas nos nossos manuais, elas contemplem eixos de cobertura que também possam nos incluir, né, direitos e políticas públicas, que a gente possa se ver nessas políticas e que nossos direitos enquanto jornalistas sejam efetivados. Tem um trabalho muito forte dos sindicatos nesse sentido, e que eu acho que a gente também precisa estar em sintonia com as lideranças sindicais, né, para também avançar e, como disse o Daniel, a coisa não ficar só no papel, em vários sentidos, e a gente conseguir imprimir no nosso trabalho uma verdade que também seja nossa, né? Então é isso, muito obrigada, que a gente possa se encontrar e trocar mais e mais, fazer esse processo algo permanente.
Obrigado, Juliana. Marta, últimas É, considerações. eu quero agradecer pela oportunidade e a honra de participar desse fórum juntamente com a Juliana. Acho que ela tem um trabalho aí fantástico e talvez ela, com esse momento nostálgico, talvez ela vai querer fazer outras coisas. Eu vou ficar entusiasmada para saber depois. Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel pessoalmente. Ele é gente boa mesmo, gente, pra caramba, tá? Ele só tem essa cara de tímido, mas ele é gente boa pra caramba. E mais uma vez, muito obrigada a vocês. Estou aqui sempre que precisar. Ai, ai. Obrigado, Marta. Obrigado, Juliana. Agradeço demais essa troca que a gente teve, todo o conhecimento compartilhado. Aprendi demais com vocês. Espero que quem nos acompanha ao vivo, quem nos acompanhar depois também a gravação, aprenda um pouquinho e também se sentir curioso, vá atrás do trabalho da Marta, também procura o que a Juliana faz. São trabalhos bem interessantes. Não fica só nessa parte de manual. Certo, gente? 12:06 aqui. Muito obrigado a todos. Beijos e abraços. Até a próxima. Tchau, gente.